Olá, eu sou Fernando Domingues, sou psicoterapeuta. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre não falar mal de outras pessoas. Isso aqui é uma tendência que muitas pessoas têm, vira na verdade um hábito que é falar da vida alheia. Mesmo que às vezes seja um fato, ou você esteja na razão de falar, você não deve ficar falando do outro. Porque quando você fala mal do outro, você está entrando em um estado emocional negativo. Sentimentos como raiva, medo, desprezo, ódio, tudo isso começa a crescer dentro do seu corpo. E por mais que a sua mente crítica, o seu cérebro racional, saiba que você está falando de uma outra pessoa, a sua mente emocional não faz essa distinção. Ela apenas sente todos os efeitos e as emoções negativas. Então, para o seu corpo, para a sua mente emocional, é como se você estivesse falando mal de si mesmo. Pois ao falar mal do outro, você está na verdade se envenenando. Repare que toda vez que você fala mal de alguém e você começa a falar, você vai entrando num estado emocional negativo. Você começa a ficar mais eufórico, aí você começa até a xingar a outra pessoa que nem está aí perto de você. Isso é bem comum, porque você está abaixando o seu nível, a sua frequência está abaixando, você está entrando num estado negativo. E isso, a longo prazo, vira um hábito. E tudo aquilo que é repetido incontáveis vezes, repetindo, repetindo, fica automatizado. Então você vai ter a tendência de sempre falar do outro, falar da vida alheia e sempre entrar naquele estado negativo, naquele estado emocional baixo. A consequência disso é que a sua vida começa a ser prejudicada, pois você vai estar sempre naquele estado emocional, se ao menos você perceber. Isso aqui é um hábito que é muito perigoso. Mesmo que você esteja falando algum fato referente a outra pessoa, você não deveria ficar falando sobre isso. Você deveria focar na sua própria vida. Gastar tempo e energia com as suas coisas pessoais da vida. Todos nós temos hábitos ruins que temos que criar consciência, se conscientizar dele, para que a gente possa se livrar dele. Tudo aquilo que não vem à nossa consciência, que fica no nosso subconsciente, aquilo passa a controlar e a influenciar a nossa vida. Mas a partir do momento em que você cria consciência, que você se conscientiza de alguma coisa que antes estava no seu subconsciente, você pode interromper isso e parar todo o processo. É claro que no início vai ser difícil, pois você tem o costume de fazer alguma coisa. Já está habituado em você, já se automatizou. Então você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que sempre se policiar. Quando perceber que está falando mal de alguém ou está com algum outro hábito negativo, você vai cortar isso conscientemente. Até o ponto em que isso vai ficar automatizado em você. Entendeu? Falar mal de outras pessoas ou ficar reclamando muito sobre uma certa situação não ajuda em nada. Vamos supor que você tem um problema específico e você está sempre falando sobre ele. Ah, mas esse problema é isso, mas esse problema é aquilo, não sei o que, não sei o que. Só falar não vai adiantar. É claro que você tem que, às vezes, pensar em formas de resolver aquele problema. Vai ficar apenas reclamando, falando, falando de modo negativo, não vai adiantar nada. Vai fazer com que você de novo entre naquele estado emocional negativo. Aquilo vai virar um hábito em você e você vai estar constantemente naquele estado emocional. E isso a longo prazo vai prejudicar a sua vida. A sua vida não vai andar para frente enquanto você não se livrar desse estado emocional. O estado emocional determina quais serão os nossos comportamentos. Os nossos pensamentos, eles vêm da nossa percepção. Tanto do nosso ambiente ao nosso redor, daquilo que a gente vê, escuta e sente, mas também vem da nossa percepção daquilo que nós percebemos aqui dentro, na nossa mente. Aquilo que estamos constantemente pensando, focando. Sabe aquele filme mental? A nossa percepção vai gerar pensamentos. Os pensamentos,
eles vão gerar sentimentos. E por sua vez, os sentimentos vão gerar comportamentos em nós. Então note que se você está constantemente com sentimentos negativos, é claro que seus comportamentos não vão ser dos melhores também. E isso a longo prazo vai te envenenar. E você não vai conseguir se desenvolver na sua vida. Por que você acha que as pessoas mais egoístas, as pessoas que não ligam pra ninguém, nem pra nada, parece que eles prosperam na vida? Você já parou para pensar sobre isso? Isso acontece muitas vezes porque uma das características que eles têm e que todos deveriam copiar, pelo menos essa característica é boa, o restante não é bom não é bom copiar não, mas essa característica deles é boa, é que eles não se importam com a vida de ninguém. É claro que eles fazem isso não por virtudes, é porque eles de fato não se importam mesmo. Mas o fato de eles não se importar com a vida dos outros faz com que eles não percam tempo, nem energia, e nem se envenenam com sentimentos negativos. Porque o foco deles está na vida deles. Fulaninho está fazendo tal coisa, eles não querem saber. Fulaninho aprontou tal coisa, eles não querem saber. Nem comenta. Então quando alguém vier falar para você assim, você viu o que fulaninho aprontou? Fala, é assim mesmo. Não fica falando muito sobre isso. Fala assim, é complicado, né? A vida é assim mesmo. Corta o assunto. Não fica estendendo, não fica tentando falar mais sobre a vida do outro. Primeiro que você vai estar perdendo o seu tempo, o seu foco e a sua energia falando da vida do outro, em vez de você focar na sua própria vida e gastar tempo e energia ali. Segundo ponto é que você vai estar se envenenando. Ao falar mal da vida de uma outra pessoa, o seu corpo, o seu cérebro entende que você está falando mal de você mesmo. Pois você vai abaixar o seu nível, o seu estado emocional vai ficar negativo. E o seu corpo não vai entender que você está falando de uma outra pessoa. Todos os efeitos negativos de estar com raiva, com medo, com ódio, com desprezo, vai vir no seu corpo. Você fala do outro, mas quem sofre as consequências imediatas é você. Então você não deve falar mal do outro. Então, não perca tempo querendo cuidar da vida do outro. É inútil. Só vai fazer você perder o seu tempo, a sua energia, sabe? E a sua saúde. Pois o seu estado emocional vai estar constantemente negativo. Pois você vai automatizar esse processo dentro de você. Você tem que se preocupar em pensar, em focar em coisas boas. Mesmo que você tenha um problema para resolver, se você fica muito imerso naquele problema, como eu já falei aqui já no vídeo, que já no meu canal aqui, quando você está imerso num problema específico, a ponto de você não conseguir enxergar mais nada com clareza, se você fica apenas falando, reclamando, entrando naquele estado emocional negativo, você vai começar a se envenenar. E você vai aos poucos deixar de ver coisas boas, deixar de ver oportunidades na sua vida. Você vai ficar intoxicado, né, de tanta coisa negativa, e você vai deixar de conseguir progredir na sua vida. É muito comum as pessoas, em especial aqui no Brasil, elas estarem o tempo todo reclamando da vida. Na verdade, eles reclamam tanto que eles até fazem piada com a própria desgraça. E pode parecer engraçadinho ficar fazendo piada com a própria desgraça, mas isso daí não é legal não. Porque isso vai somente alimentando sentimentos, pensamentos negativos. O estado emocional da pessoa está sempre para baixo. Então, a pessoa faz piada, está sempre reclamando. E isso vai envenenando as pessoas sem as perceber. Isso vira um hábito. Elas não percebem que elas fazem isso conscientemente. Faz no automático. Então, para isso, você tem que ter consciência das coisas. Você tem que notar aquilo que você está fazendo e interromper o processo. Porque se você parar de pensar em focar tanto na vida dos outros quanto nos problemas que você passa, você fica apenas falando do problema e reclamando, se você parar com isso, você vai ter tempo e a sua mente vai começar a focar em outras coisas para poder resolver a sua vida. Quanto mais você fica pensando, bitolado sobre um problema e reclamando, parece que as soluções não aparecem, não é verdade? Mas quando você dá uma desencanada
Quando você dá uma relaxada, calma, eu vou resolver esse problema. Mas você para de ficar excessivamente falando sobre aquilo, reclamando sobre aquilo, você para um pouco, você solta aquilo, relaxa um pouco, parece que as coisas começam a fluir para você. Você já notou isso? Pois é. Quando você está o tempo todo procurando emprego, não, porque eu quero emprego, porque eu quero emprego, porque eu quero emprego, parece que nada aparece. Quando você dá uma relaxada, o emprego aparece para você. Porque você fica com a mente tão focada naquilo que você acha que as coisas deveriam ser, que você perde o foco, você deixa passar as coisas que já estão acontecendo. Oportunidades que estavam ali o tempo todo, só que você não as via. E o mesmo acontece quando você fala mal da vida do outro. Enquanto você está falando mal da vida do outro, você está deixando passar várias oportunidades para melhorar a sua vida. Porque convenhamos, quem está com a vida boa, com a vida feliz, tudo dando certo, você acha mesmo que esse tipo de pessoa quer falar da vida dos outros? Tem tempo para falar da vida dos outros? Eles querem mais é curtir a própria vida. E é isso que todo mundo deveria pensar. Se a sua vida está boa, está alegre, está com saúde, está com a família unida, está com dinheiro no bolso, você vai ficar mesmo perdendo tempo querendo falar da vida do outro? É claro que não. Se a sua vida está boa, você quer focar na sua vida. As pessoas que sempre falam mal das outras são aquelas pessoas que nada vão realizar em suas vidas. Reparem, todo aquele que vive falando mal, que vive reclamando da vida, esses são aqueles que nunca vão realizar nada na vida, que nunca vão sair do lugar. Se você tem esse hábito, você deve parar com isso, porque senão a sua vida vai continuar a mesma coisa. Pode passar anos, 10 anos, 20 anos, todo mundo progride, você continua na mesma. Por quê? Porque você não focou na sua própria vida. Porque você não saiu desse estado negativo de ficar reclamando do país, de ficar reclamando da crise. Todo mundo está sendo pego na crise. Mas a diferença é onde é que está o seu foco. O seu foco está na crise ou o seu foco está em possibilidades de você sair da crise? Ficar reclamando do governo? Isso não adianta nada. Não adianta. Reclamar não adianta. Falar mal dos caras que estão no governo não adianta. Falar mal do vizinho, que isso, que aquilo, não adianta. Você só abaixa o seu nível, o seu estado emocional fica negativo e por consequência você vai ter resultados pífios na sua vida. Então falar mal das pessoas é um veneno. Você vai se envenenando. E ficar reclamando também das coisas que acontecem com você o tempo todo também vai te envenenar. Eu não estou falando que às vezes a gente não se queixa na vida. A gente se queixa. Tem vezes que a gente está passando por algum tipo de problema na vida que a gente olha assim e fala, puta que pariu. Aí a gente tem que dar aquela respirada, se acalmar um pouco para poder pensar com mais clareza. Enquanto a gente não sai desse estado emocional, dessa imersão de estar imerso no problema, a gente não consegue enxergar nada com clareza. Às vezes a gente tem que dar um afastamento e ver o problema como um todo, ver o quadro todo, ver o cenário todo do problema para poder resolver, para poder saber aonde é que nós estamos ali. Enquanto você está imerso no problema, enfiado lá no meio, de cabeça lá, você não sabe onde você está. Você está no meio do caos. Então você tem que dar uma saída do caos. E isso dá trabalho. Você tem que treinar, você tem que se condicionar. Não é fácil fazer isso. Aí você consegue respirar com mais facilidade. Aí a sua mente se clareia um pouco. E você pode começar a ver passos práticos para poder resolver a sua vida. Só que você não vai conseguir fazer isso enquanto você estiver focando nos seus problemas, reclamando deles e muito menos falando da vida do outro. Aprenda uma coisa: o que o outro faz ou deixa de fazer é problema dele. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua família. Você não tem que cuidar da família do outro.
Cada um cuida da sua própria família. Fulaninho tá aprontando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não é problema seu. Pegue esse hábito na vida. Toda vez que alguém vier falar pra você, você viu o que o fulaninho fez lá? Fala, não vi não, cara. Não vi não, cara. Corta já o assunto ali já. Já corta. Pessoas que ficam nas rodinhas de fofoca não vão pra frente. Note isso. Todo mundo que vive falando da vida do outro não sobe na vida. Não anda pra frente. Vai ficando pra trás. Não queira ficar junto com eles. Seja aquela pessoa que cuida da sua própria vida, que está progredindo, nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas está progredindo, que está focando na sua própria vida, que está tentando ficar num estado emocional bom, positivo, que reclama o menos possível, é claro. Pois tem uma frase que eu não me recordo quem é que disse. A frase diz o seguinte: pensamento positivo ajuda, mas não basta. Somente pensamento positivo, somente ser positivo ajuda, mas não basta. Porém, o pessimismo atrapalha. Ou seja, é bom ser positivo, é bom ser otimista, mas ser pessimista, nem um pouco. Então, guarda essa frase com vocês. Ser positivo, ser otimista é bom, ajuda. Não é o suficiente, mas ajuda. Agora, ser negativo, ser pessimista, só atrapalha. Então, não é bom ser nem um pouquinho. Sorte de ver estudos aí que tem a ver com pessimismo, com negativo. Seja positivo, seja otimista. Claro, trabalhe também em outras áreas da sua vida. Que a sua vida vai melhorar. Note, faça o teste. Experimente ficar sem falar de ninguém. Experimente. Experimente sair um pouco da rede social. Para de ficar vendo o que o fulaninho está fazendo da vida dele. Esquece. Foca na sua vida por um tempo. Para você ver o que acontece com você. Fica um mês assim. Pra você ver. Como que você vai ficar se sentindo melhor. O seu estado emocional já muda. Experimenta ficar uma semana sem reclamar. Não é fingir que o problema não existe. Você sabe que o problema existe. Mas você para de ficar reclamando o tempo todo dele. Você vai ver que o seu estado emocional vai mudar bastante. E isso vai melhorar os seus resultados na sua vida. Eu sou Fernando Domingos, sou psicoterapeuta. Me sigam lá no Instagram. E para quem quiser ter um contato mais profissional comigo, lá no Instagram vai estar o meu contato direto com o meu WhatsApp. Entrem lá e chamem lá para a gente trocar uma ideia. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.